E o texto da cidadania foi aprovado, como muitos de vocês já sabem hoje. A gente já entendia que aconteceria, né, uma modificação, que essa aprovação iria acontecer, só não sabíamos como. Então, depois das emendas, das mudanças, das guerras, das brigas, o texto finalmente foi aprovado. Infelizmente, essa limitação aconteceu, mas é claro que a gente vai saber um pouquinho mais nesse vídeo aqui, porque eu tenho um texto que é a Alma Cidadania, que trabalha comigo em parceria, né? Eles trabalham com o reconhecimento da cidadania dos descendentes. Eles enviaram esse texto para muitos dos seus clientes, na verdade para todos os clientes, tranquilizando, né, as pessoas e anunciando as próximas medidas. Então é importante que você fique no vídeo até o final para saber mais sobre isso que acabou de acontecer, e nós também vamos ter várias outras atualizações depois durante o dia. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sino das notificações. Se você quiser se tornar membro do canal Lenguamare, agora é possível, então você terá conteúdo exclusivo aqui do canal, tem conteúdo exclusivo só para membros. Eu tomo como base o texto aqui, a nota da Alma Cidadania, para esclarecê-los um pouco melhor a respeito disso. Eles dizem que a proposta de mudança na lei da cidadania italiana foi aprovada, como sabemos, pelo Senado, e ainda estamos analisando os detalhes do texto, que é complexo e cheio de nuances. Mas é claro, agora, ao decorrer do dia, tudo vai ficar esclarecido, provavelmente, se não tudo, boa parte desse texto aí. No entanto, ele segue uma linha muito próxima ao conteúdo do decreto-lei em vigor. Muitas sugestões de outras emendas vieram, algumas até assustadoras, assim como ter nível de italiano B1 como critério para ser aplicado para todo mundo, até pelos que já eram reconhecidos, senão perderia a cidadania, coisas assim absurdas, ridículas, e que não foi para frente porque eles não têm nem condições aí de dar andamento para os processos nos cartórios. Imagina atestar nível de italiano, que muitas pessoas que vivem lá na Itália, muitos italianos nascidos na Itália, reprovariam nesses testes. Eu mesmo conheci pessoas do interior do Vêneto que não conseguem falar italiano direito. Por exemplo, na Sardenha, a maior parte da população nem sabe falar italiano quase. Então é uma coisa ridícula de político que realmente não conhece o seu próprio país. Vamos lá, então sabemos que a partir de agora haverá uma enxurrada de notícias e debates sobre o tema. Isso já estava acontecendo, não vai parar, agora vai ficar pior ainda. A pauta ganhou visibilidade e, como prevíamos, tornou-se um verdadeiro troféu político. Por que troféu político? Tanto dos dois lados, da situação e oposição. A situação, claro, querendo aprovar isso para, de certa forma, utilizar como um troféu, né, para as próximas eleições com os seus eleitores. A mesma coisa para aqueles, muitos que se dizem, né, que são defensores aí dos descendentes, mas é apenas pauta política, porque ele está pensando lá na eleição, que vai nas próximas eleições e assim por diante. Então ficou esse puxa-puxa, né? Esse negócio muito entrave político dos dois lados. Não pensem que todo político que diz que defendeu o descendente realmente estava interessado com o descendente, né? Não é assim que funciona. O próximo passo será a tramitação na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que esse voto aconteceu lá no Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados, onde o texto final será discutido e votado. Portanto, por mais preocupante que pareça, queremos tranquilizar a todos. Esse movimento já era esperado e nos preparamos juridicamente com antecedência. Como falei para vocês, depois que isso passou, até antes mesmo, né, que o Tajani formulasse isso, provavelmente muitos já estavam esperando que alguma hora houvesse algum tipo de limitação. Nesse caso, a Alma Cidadania já estava preparada para isso, tá? Contamos com pareceres de especialistas em direito constitucional italiano e europeus prontos para contestar qualquer norma que afronte a Constituição ou o direito adquirido de vocês como descendentes de italianos, conforme assegura o princípio do ius sanguinis.
Reforçamos ainda que, independentemente das mudanças legislativas, a via judicial continuará sendo um caminho legítimo para o reconhecimento da cidadania italiana e nossa atuação nesse sentido segue firme e constante. É por isso que eu digo, limitaram, mas tudo bem, você já era nascido antes da limitação, é óbvio, né? Você não estaria nem aqui assistindo. Você já era nascido antes, é possível ainda entrar aí pela via judicial, porque aí tudo cabe ao juiz, né? Cabe ao juiz decidir isso. E geralmente lei não retroage, então boa parte dos pareceres, ao menos aqueles que estão chegando, que estão vindo a público, o parecer do juiz sempre é favorável ao descendente, tá? Porque lei não retroage. Seguimos acompanhando de perto e assim que houver novidades relevantes, informaremos por aqui. Agora, também gostaria de destacar essa questão aqui da retroatividade ilegítima, que os políticos italianos aí talvez não saibam, não sei o que eles estão fazendo ali, né, querendo criar leis que eles não sabem como as leis funcionam. Antes disso, eu já deixo aqui para você, se você ainda não tem a sua cidadania reconhecida e gostaria e está agora confuso, o que vai acontecer, eu perdi o meu direito ou não, olha só, tem a via judicial. Você tem que entrar em contato aí com a Alma Cidadania para saber agora como é que vai ficar essa situação, porque é possível sim entrar pela via judicial, eles vão dar esse auxílio para você, então entre em contato com eles e diz que foi através aqui do canal Lenguamare para você ter desconto, é óbvio, no seu processo, cada caso é um caso agora, mas é possível sim porque lei não retroage e é isso que eu vou falar agora para vocês. Olha só, o decreto considera que pessoas nascidas no exterior antes da vigência da norma e com outra cidadania nunca adquiriram a cidadania italiana a menos que cumpram certos critérios. Essa medida retira retroativamente a cidadania de pessoas que já a possuíram de forma substancial, ainda que não formalmente reconhecida, o que é considerado inconstitucional. Segundo a lei antiga, você nascia, mesmo que não tivesse documentos, não tivesse o reconhecimento formal, você já era italiano. Portanto, é isso que eles estão falando, tá bom? Então, isso acaba retirando, né, esse reconhecimento, essa nova lei agora, tá? Violação de princípios constitucionais. Agora é porque você deve entrar pela via judicial, mesmo com a limitação. O artigo 22 da Constituição italiana proíbe a perda da cidadania por motivos políticos. O decreto viola esse artigo ao sacrificar um direito fundamental sem consentimento do indivíduo, alegando razões de conveniência administrativa. É um absurdo, né? Totalmente inconstitucional. Princípio da confiança legítima. O decreto frustra a expectativa jurídica daqueles que já tinham o direito adquirido. Princípio da razoabilidade e igualdade. O artigo 3. O texto impõe distinções arbitrárias, como exigir que o ascendente tenha nascido na Itália ou vivido 2 anos no país para que o descendente possa ter a cidadania. E depois nós temos a forma jurídica inadequada. O uso do decreto-lei, instrumento de urgência, é criticado, pois trata-se de matéria de relevância constitucional que deveria ser tratada por lei formal do parlamento, garantindo o devido debate público e institucional. A gente sabe que isso aqui não foi debatido porcaria nenhuma, né? Eles simplesmente fizeram no canetaço e vamos lá e acabou. Então, tem muito erro que um juiz um juiz que tenha bom senso derruba isso em 2 toques. Impacto processual. O decreto também altera as regras de prova nos processos de reconhecimento da cidadania, dificultando a comprovação por parte dos requerentes. Isso fere o princípio do processo justo e pode violar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Então tem coisas aqui que não foram previstas pelos políticos e são brechas sempre, né? Esses erros políticos são brechas abertas para que você continue conseguindo o seu reconhecimento da cidadania por outra via, é claro, mas ainda é possível, tá bom? Pela via judicial. Não deixe aí o seu sonho, a sua esperança morrer, porque, como você sabe, se você não quiser, enfim, viver na Itália, agora muitas pessoas se decepcionaram realmente, né? Eles
reclamavam que a boa parte dos descendentes não ia viver lá, agora as pessoas vão tirar, vão reconhecer a cidadania para ir morar em outro lugar mesmo, para ter as facilidades, porque a indignação está grande agora, né, contra o país. Então eles precisam pensar antes de fazer esse tipo de besteira. Mas enfim, né? Agora que aconteceu, vocês precisam dar um outro jeito e a gente tenta, de certa forma, esclarecer como pode, né, com as nossas possibilidades e dar um outro caminho aí para vocês. Então entre em contato com a Alma Cidadania, existe a via judicial, cada caso é um caso, você ainda assim pode conseguir a sua cidadania aí, tá? Pela via judicial. E se você, claro, é descendente aí de vênetos, nós temos o curso de Língua Vêneta com as inscrições abertas, aproveita e faz o curso. Você sabe que, independente de Itália ou não, a Itália mandou a gente embora já lá em 1870, 1865, não podíamos esperar outra coisa, né? A Itália sempre querendo criar ciganos o tempo inteiro, até dentro do país, né? Se fosse aprovado o italiano B1, tirariam a cidadania de pessoas que são nascidas lá dentro, né? De legítimos italianos. Então isso daqui não é nada novo para quem conhece um pouco de história da Itália, já sabe que isso acontece mesmo. O governo, a Republiqueta foi criada assim, agora azar. A gente tem que tentar lidar com isso, com problemas que também são problemas que existem aí no Brasil. Então, se você quiser, aprenda Vêneto comigo, porque isso ninguém tira, né? A sua verdadeira identidade e cultura. E se você quiser também aprender italiano, enfim, por necessidade, também dou curso de italiano, assim como agora um curso de bergamasco. Lancei, já está aí na ativa, já tem as primeiras aulas do curso de bergamasco, então logo logo o curso vai estar todo finalizado, mas já é possível ter acesso ao curso de bergamasco. Todos os links você encontra aqui abaixo. Você acredita que eles vão ainda fazer alguma alteração nisso? Será que esse projeto, essa lei, ela vai perdurar? Sim, agora para sempre? Ou eles vão querer restringir futuramente? Alguma coisa pior ainda? O que você acha? O que isso vai resultar, será? Tá bom? Me deixa aqui nos comentários e eu já indico, claro, aconselho que você assista o último vídeo lançado aqui no canal, esse aqui, ó.